Olá pessoal, olha só, nessa aula aqui a gente vai falar sobre orações substantivas. Aparentemente é um assunto difícil, mas a gente vai ver aqui de uma maneira bem prática, vocês não vão sentir nenhuma dificuldade a respeito desse assunto, certo? Começando, a gente vai mostrar aqui o conceito, obviamente. As orações substantivas são aquelas que desempenham o papel de substantivo na frase. Elas podem ser as funções sintáticas de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Professor, eu não lembro o que são esses elementos sintáticos aí, então qual é a minha condição para conseguir compreender esse assunto? Não vai ser difícil não, até porque nós vamos mostrar aqui alguns caminhos necessários para que você entenda direitinho. Olha só. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, indireto e aposto, eu estou falando de substantivos. Esses elementos que nós acabamos de mencionar são substantivos presentes em orações simples. Então, vamos entender o seguinte, estudar a oração subordinada é um complemento de um assunto anterior, que são as orações simples e os seus termos sintáticos, dos quais nós mencionamos aqui aqueles termos sintáticos que são substantivos em oração simples. Por exemplo, quando eu digo o menino é inteligente, menino é o substantivo daquela oração, que no caso aqui tornou-se o sujeito, certo? Bom, isso é importante para que a gente entenda o seguinte. Compreender oração subordinada, e no caso aqui oração subordinada substantiva, é saber que esse estudo parte a partir de uma transformação de oração simples para um período composto. Oração simples ou período simples é a mesma coisa. Então, vejam só, eu só vou ter uma oração subordinada substantiva e também as outras que a gente vai ver depois, adjetivos e adverbiais. Eu só vou ter uma oração subordinada se eu tiver um período composto, ou seja, aquele período que tenha dois ou mais verbos. Então, para que eu tenha um período composto, eu preciso, antes de mais nada, saber criar esse período composto a partir de uma oração simples. Vamos relembrar, então, o que são essas orações simples. Vejam essas três frases aqui, olha só. Eu desejo sua vitória, preciso de sua ajuda, é recomendável descanso. O que é que nós vamos observar? Nessas três orações, nós destacamos em amarelo o substantivo da frase, ok? Eu desejo sua vitória. Sua é o elemento que acompanha o substantivo vitória. Preciso de sua ajuda. Ajuda é substantivo. É recomendável descanso. Descanso é substantivo. Observem aqui, ó. Eu é pronome do caso reto. Desejo é verbo, sua é pronome possessivo e vitória é o substantivo. Nós temos desse lado três orações simples. Se eu vou trabalhar oração subordinada substantiva, eu tenho que lembrar que uma oração subordinada só está dentro de um período composto. Então veja do lado a oração correspondente a essas primeiras. Eu desejo que você vença, para eu desejo sua vitória. Preciso de que você me ajude, para preciso de sua ajuda. É recomendável que você descanse, para é recomendável descanso. O que nós vamos mostrar é o seguinte. A oração substantiva, ela parte de um substantivo de uma oração simples. Vocês vejam a mudança que eu fiz aqui. Eu peguei a oração simples, eu desejo sua vitória, peguei o substantivo vitória e a partir desse substantivo da oração simples, eu criei uma oração. Veja, sua vitória ficou que você vença. Eu desejo sua vitória. Eu desejo que você vença. Vocês vejam que o substantivo se transformou em verbo. Transformou em verbo, então você criou uma segunda oração. Ok? Veja que na oração simples, sua vitória, vitória, o substantivo vitória é o objeto direto do verbo desejado da oração simples. Quando você pegou esse objeto direto, vitória, e transformou em uma oração, você criou uma oração subordinada substantiva. Por que substantiva, professor? Porque essa oração aqui, ela veio de um substantivo. Olha o segundo caso. Preciso de sua ajuda. Quem é o substantivo? Ajuda é o substantivo da segunda oração. Então, eu peguei esse substantivo e criei uma oração. Preciso de que você me ajude. Ao criar essa oração, olha aqui o verbo, né? Foi criada uma nova oração.
O substantivo se transformou em oração substantiva. Olha o terceiro caso. É recomendável descanso. Descanso era o sujeito dessa oração. Descanso é recomendável. O que é recomendável? Descanso. Descanso era o sujeito. A partir do instante que você pegou a palavra descanso e transformou em uma oração, que você descanse, olha o verbo aqui, transformou o substantivo em uma oração, agora você criou uma oração subordinada substantiva. Então, o que eu estou mostrando a vocês é o seguinte: oração subordinada substantiva é aquela oração que é criada a partir de um substantivo presente em uma oração simples. Esse substantivo criado ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto, ou qualquer um desses nomes que nós colocamos aqui. Estudar a função da oração substantiva, os seus tipos específicos, fica para uma próxima aula. Aqui nós estamos apenas aprendendo a identificar a oração subordinada substantiva. Vamos lá, vamos para frente aqui. Bom, vamos agora mostrar o seguinte. Eu falei um pouquinho a respeito dessas orações substantivas. Vamos ver se a gente consegue perceber ou lembrar aqui a sequência para que a gente consiga ter um período composto por uma oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Um período simples só tem uma oração, certo? É necessário paciência. Uma oração porque só tem um verbo. Preciso transformar em um período composto para ter uma oração subordinada substantiva. Então, se eu digo é preciso paciência, transformando no período composto, é preciso que você tenha paciência. O período composto tem pelo menos duas orações. É de é preciso e tenha do verbo ter. É preciso que você tenha paciência. Depois, quando eu tenho duas orações, uma oração passa a ser subordinada à outra. Eu vou mostrar isso aqui no exemplo anterior. Veja que você vença é a oração subordinada à primeira. Eu desejo. O que é essa subordinação? Quer dizer que essa oração em amarelo precisa dessa primeira oração para que, quando você leia tudo isso aqui, faça-se sentido, certo? Então, nós temos aqui duas orações, uma subordinada à outra. Essa oração subordinada, como eu falei anteriormente, quando ela for criada a partir de um substantivo, torna-se uma oração subordinada substantiva. Então, para a gente fechar aqui a observação, nós esperamos a colaboração de todo. Oração simples, o substantivo é oração. Eu preciso transformar esse substantivo em uma nova oração. Nós esperamos que todos colaborem. Olha só, colaboração é o substantivo, agora ficou que todos colaborem. Oração subordinada substantiva, certo? A ideia é essa. A gente vai identificar a oração subordinada substantiva quando a gente pega o substantivo da oração simples e cria a oração subordinada, ok? Vamos tentar agora fazer o seguinte. Nós temos uma fábula chamada O Homem Rico e o Curtume. Vamos ver se a gente consegue identificar um trechozinho que possa ser transformado em oração substantiva. Um homem rico morava perto de um curtume. Como já não suportava o mau cheiro das peles, pediu ao proprietário uma mudança imediata daquele local. Este sempre dizia que iria se mudar logo, mas nunca o fazia. E fez isso durante tanto tempo que o homem se habituou àquele cheiro e não mais o importunou. Uma fábula de Esopo. Que trechozinho desse texto a gente poderia transformar em oração substantiva? Você dá uma pausazinha aí e você vai verificar, olha só. Depois da palavra proprietário, pediu ao proprietário que se mudasse imediatamente daquele local. Veja que aqui nós temos uma oração subordinada substantiva. Uma outra dica interessante é que você percebe que a maioria dessas orações subordinadas substantivas, quando você estiver criando, você vai perceber que aparecerá o que, essa conjunção que, após o verbo da oração anterior, certo? No caso aqui é o verbo pediu. Pediu algo, ó. Pediu que se mudasse imediatamente daquele local. Então, essa conjunção aqui ela é crucial nessa transformação de um período simples para uma oração subordinada. Veja que anteriormente nós tínhamos uma mudança imediata. Olha o substantivo mudança. Uma mudança imediata ficou que se mudasse imediatamente, no caso, daquele local. Certo, pessoal? E aqui nós vamos deixando algumas orações para que você faça o treino. É necessária a tua presença. Como é que eu posso transformar essa tua presença em uma oração substantiva? Nosso desejo é a tua promoção. Como é que eu vou transformar a tua promoção em oração substantiva? Medo de sua ausência, participação de todos, não sei direito o dia da minha promoção. Lembrem-se, peguem o substantivo de cada oração, crie uma nova oração. Para você criar essa nova oração, comece pela palavra que.
é necessário que, nosso desejo é que, não tenha medo de que, gostaríamos de que, não sei direito o dia de que eu... E aí você complementa a oração, certo, pessoal? A ideia é essa. Espero que você tenha aprendido e a gente se vê em uma próxima aula com os tipos específicos de oração substantiva. Até mais!